Bem-vindos ao Agosto Verde AIDEX 2026. Leite em Foco, a ciência aplicada na prática. Aqui, nesta campanha, não iremos apenas falar sobre leishmaniose, nós iremos te ajudar a transformar a suspeita em certeza, o resultado de exame em decisão, o diagnóstico em tratamento assertivo, trazendo longevidade ao seu paciente. Nossa campanha está dividida em 3 episódios, todos lançados neste mês de agosto de 2026. O primeiro deles, será que é leixe? O segundo, nem tudo é só leixe. O terceiro, você tem certeza que não é leixe? Todos eles trazendo grandes especialistas em suas áreas de atuação. Paulo Tabanês, Patrícia Mosco, eu, Aline Bauman, Pablo Borrás e Felipe Romano. Hoje vamos falar sobre nem tudo é leixe, quando o paciente não está respondendo como deveria. Neste momento, vamos discutir um caso de leishmaniose que não está evoluindo como deveria, explorando como reconhecer a evolução negativa, indicando quais são as pistas clínicas e laboratoriais desta evolução e como estas pistas devem ser usadas para chegar no diagnóstico real e completo. Só assim você conseguirá estabelecer o tratamento assertivo e melhorará a vida do seu paciente. Vamos começar? Nosso episódio começa com o brilhante Paulo Tabanês, um dos principais nomes brasileiros da área de infectologia, professor, empresário e membro fundador do Brasileixe. Além dele, nós vamos ter o nosso brilhante Pablo Borrás, que é um grande infectologista também da América Latina, argentino, que trabalha também com várias doenças infecciosas, que vem aqui fazer essa dupla junto com o Paulo para brilhantar esse show. O palco é de vocês, mais uma vez, obrigada aos dois pela presença e pela honra de tê-los aqui conosco no Agosto Verde da AIDEX 2026. Obrigado meninas da AIDEX, obrigado Patrícia, obrigado Pablo pela sua companhia no nosso segundo episódio e é sempre um prazer estar aqui no Agosto Verde, o Agosto Verde da AIDEX, no mês agosto, que é o mês da prevenção e combate e conscientização da leishmaniose, e lembrando que todo mês é mês de se falar e de se combater a leishmaniose, visto o problema que nós temos no Brasil e também na América Latina. E hoje a gente vai conversar um pouco, claro, como foi a proposta dessa nova edição do Agosto Verde, sobre casos clínicos, raciocínio clínico, entender desde o início do atendimento até o final, quando pensar, como pensar e se pensar em leis. E o que mais fazer quando as coisas não estão indo bem, porque vamos combinar, mesmo que a gente acerte o diagnóstico, pode ser que a gente não consiga ter o desfecho que nós queremos. Muitas vezes, porque nem sempre é leixe, muitas vezes porque é uma leixe mal conduzida, ou uma leixe tratada de uma forma inadequada, ou porque tem comorbidade com infecção, e isso tem sido um problema de forma geral no mundo, em especial no Brasil. Com a infecção, acaba sendo quase que uma regra e não uma exceção. E o clínico precisa se atentar a isso. Se antigamente a dificuldade era o diagnóstico da leixe, agora nós temos um problema. Temos que diagnosticar leixe e algo mais. Sempre se questionando sobre, ao tempo inteiro, se aquele indivíduo tem somente aquela patologia. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso caso clínico, gente. O caso de hoje, que é o Nem Tudo é Só Leixe, é o caso da Mel. Mel, de novo, tá, gente? Primeiro episódio eu já falei pra vocês, programa de proteção à testemunha. Obviamente isso aí há. E eu tô ficando um especialista nisso, porque até o nódulo na região do flanco tá lá aparecendo igualzinho. Deve ter errado uns 2 ou 3 centímetros de localização de longitude e latitude ali, mas praticamente idêntica. Sim, porque a gente não vai mostrar quem são os pacientes pela autorização dos tutores, dos responsáveis, mas o caso todo é real e é um caso bastante interessante. Prestem bem atenção. Mel é uma fêmea de 5 anos de idade, sem raça definida, quase que um típico caramelo, né, do Brasil,
E essa mocinha, ela chegou para mim com que queixa? O que estava acontecendo com a Mel? O tutor, o responsável, me referiu uma história prévia do que realmente foi o momento que eu a conheci. Em fevereiro de 2024, ela foi a um oncologista porque ele percebeu um nódulo na mama esquerda, número 5, caudal, né? E aí a oncologista examinou o paciente, fez uma citologia dessa mama, que a princípio era possibilidade de ser um carcinoma, que realmente foi confirmado ser um carcinoma de mama, um nódulo único isolado de aproximadamente, acho que 2 ou 2,5 centímetros, e aí também dentro do estadiamento da neoplasia mamária, ela pediu exames básicos, só um hemograma, função renal e enzimas hepáticas, e fez citologia do poplíteo e de um linfonodo cervical, porque ela sentiu estar aumentado, e óbvio, faz parte do estadiamento na oncologia, o TNM, né, que é o tumor, a metástase, o nódulo, para a gente estadiar esse tumor de mama e depois, obviamente, da biópsia, entender como vai ser o real estadiamento histológico e a condução. Tudo bonitinho até aí, perfeito. Essa mocinha chegou com os exames que eu vou mostrar para vocês em junho. Esses exames de fevereiro, com essa história. Por quê? Porque se descobriu leishmania na punção do linfonodo. Ela não foi no clínico ou no oncologista por causa de leishmaniose. A princípio ela estava um pouco apática, prostrada, ela tinha um pouco de relutância ao exercício na época, claudicava com o membro pélvico direito também, mas não tinha epistaxe não. Então naquele momento ela foi por causa do nódulo e aproveitou que tinha algum tipo de alteração clínica. A oncologista com os exames encontrou leishmania, então foi um dado completamente inesperado, tanto para o oncologista quanto para o tutor, para o responsável. E aí começa a colega prescreveu halopurinol e domperidona apenas, então entrou com um imunomodulador e um leishmaniostático, sem estadiamento da leishmaniose, então não seguiu os critérios que se precisa para estadiar, critérios clínicos, sorológicos e laboratoriais para se estadiar a leishmaniose, que a gente tem 2 critérios, o Leishvet. Tem também o grupo italiano, o GSLC, mas a gente usa mais o Leishvet ou o Brasileis. O Leishvet são 4 estágios, e o Brasileis, atualizado em 2025, são 6 estágios. Ela não fez isso, já entrou com a terapia. E é uma terapia que não é tão recomendada frente à complexidade. Não se trata somente com halopurinol. Não existe tanta recomendação para apenas monoterapia ou droga única. Mas foi assim que foi feito. E o que é principal, o mais importante, ela teve melhora clínica. Mas, gente, leishmaniose nunca é só por fora. É por fora e por dentro. Então a gente não teve acompanhamento. Os exames estavam alterados? Estavam. Olha como a gente tinha alteração nesse exame. Eritrócito, hemoglobina e hematócrito baixos, estão uma anemia já relativamente importante, próximo de algo que a gente pensa em transfusão. 21,8%, 22% de hematócrito. Uma anemia não regenerativa, ou o seu amigo ali, a hemoglobina do reticulócito elevada, ou no limite superior, leucócitos normais, plaquetas baixas, olha bem baixas, essa plaqueta, né? Gente. Bem baixa. Então, 33 mil plaquetas, bastante baixo, mas sem alteração. Olha que rim lindo. Pelo menos no primeiro momento. Tem que ter uma vantagem, né? No primeiro momento, enzimas hepáticas normais, creatinina e ureia, 2 marcadores de filtração glomerular também normais, o que não significa, como vimos no episódio anterior, que esse rim está perfeito, mas a princípio está nos enganando bem em relação ao primeiro critério. E a citologia positiva para formas a mastigota. Saiu cortando ali, mas isso tinha que estar em cima. Ali é a forminha mastigota de leishmania que tem que estar marcada, fagocitada por macrófagos. Como vocês podem ver, essa foto está ótima. Então a gente tem o cinetoplasto, o núcleo e a forma arredondadinha dessa leishmania. Perfeito. Com isso, a colega fechou o diagnóstico de leishmaniose, é inegável, o diagnóstico está certo, mas não houve estadiamento e o tratamento está inadequado. Também pediu um ultrassom por conta do estadiamento tumoral. Então tinha a radiografia, que não está aqui nesse momento, e tinha também a ultrassonografia. Aí, né, Patrícia, a gente já tem um pouquinho de desmistificar que aquele rim tá tão bom assim, né? Nós temos uma redução, ou não há uma definição
da relação córtico-medular. Realmente, o rim você nem percebe direito, né? Eu acho tão legal explicar isso, Paulo, sabia? Porque é um animal de 5 anos, eu deveria ter a definição córtico-medular, né, bem diferenciada. E o que isso significa? O néfron, ele começa na cortical, ele avança para a medular e ele volta para finalizar na cortical de novo. E quando o néfron morre, porque ele foi lesionado por algum motivo, no lugar dele se estabelece uma cicatriz. E cicatriz, ela é igual, independente de estar começando na cortical e avançando na medular. Por isso que a diferenciação vai diminuindo, né? Ou seja, eu não consigo enxergar a diferença entre as duas camadas. Então isso, sem dúvida, é uma alteração anatômica que reflete perda de néfrons funcionais. E vai substituindo esse tecido por um tecido conjuntivo. Exato. Vai substituindo por um tecido que não é néfron, obviamente. Exato. Porque a cicatrização é isso, né? E aí lembra que a cicatriz repuxa o tecido que tem em volta? Exato. Aí o rim vai ficando com um contorno irregular, vai reduzindo de tamanho, vai ficando com aquele aspecto de rim crônico clássico que a gente vê muito comumente nos animais velhinhos. Ela só tem 5 anos e já não tem mais definição córtico-medular adequada. Isso bilateral. E se encontrou também um fígado aumentado e um baço também aumentado. Já vamos dar uma olhadinha ali que na bexiga urinária a gente tem parede fina, não tem nada muito importante. Bem, esse ultrassom está na avaliação da colega de fevereiro, né? E daí ela chega para mim, já com esse nódulo que vocês estão vendo aqui, muito bem criado da IA, mas é verdade. Com apatia, prostração, claudicação do membro pélvico direito, também com epistaxe, agora já realmente apática, prostrada com epistaxe, mas ela não alterou o apetite. Ela não tinha dificuldade para comer, pelo contrário, estava comendo bem, inclusive. Urina normal, fezes normais, então não houve uma progressão nesse aspecto. E tudo isso, uma evolução mais ou menos nas últimas semanas, por cerca de quase 30 dias. Como nós conversamos no episódio passado, a gente precisa entender quem é a Mel, né? Não é somente o que está acontecendo com a Mel nesse momento, é quem é a Mel. Porque é importante para a medicina preventiva, para a infectologia e para a clínica médica. A Mel, ela nasceu em Brasília e nunca saiu de Brasília. Nunca saiu de Brasília. Agora, aqui tem um adendozinho importante. Ela foi adotada com 2, 3 anos de idade, já foi adotada adulta de uma ONG. Então a gente não sabe tão bem ao certo qual é a origem dela. Mas nos últimos 2, 3 anos, está com esse tutor morando num único local, num apartamento, que não tem outros animais, desce para passear direitinho, mas nada de muitos contatos com outros animais, viagens e nada disso. A princípio, nasceu em Brasília, morou em Brasília o tempo inteiro, mas viveu numa ONG, e a ONG não tinha tantas informações, apesar dela estar nessa ONG há mais ou menos 1 ano, 2 anos, ela chegou lá já quase adulta, então quase certeza que ela esteve o tempo inteiro em Brasília. Não se conhece os pais, obviamente, né? O estilo de vida dela é morar em apartamento. Agora, é do momento que ela vive com esse tutor para frente, porque nós não, obviamente, sabemos para trás. Então, com o momento desse tutor para frente, não teve cruzamento com outros machos, ela foi castrada logo imediatamente à sua adoção. As vacinas foram feitas no mesmo ano do atendimento, controle de vermifugação de endoparasitos também no mesmo ano. O controle de ecto não é diferente do caso anterior. Infelizmente, só usa isoxazolina ou repelente ou coleira quando vê o carrapato. Ou sem muita frequência, cada 3 meses, cada 4, não respeita. E os produtos estão aí testados justamente para que a gente respeite. Por exemplo, se o paciente toma uma isoxazolina, os comprimidos, que ele tem que tomar mensalmente, não adianta ele tomar a cada 5 meses, porque ele terá 4 meses sem proteção.
o produto tem que estar circulando para que o carrapato pique e o animal morra. Da mesma forma, a coleira, da mesma forma o puron, se a coleira tem um efeito residual de 6 meses, não adianta você trocar a cada 9. Se o puron é para ser trocado mensal ou administrado mensal, você precisa fazer isso para prevenir de forma adequada, matar o flebotomínio antes da picada. Então, tem de ser feito da forma como é prescrito. Então, calendário, gente. Mas isso também tem o médico veterinário reforçando na medicina preventiva o tempo inteiro, e não passando uma prescrição uma vez na vida e esquecendo daquilo. Bem, essa moça, no período que está com o tutor atual, não teve nenhuma história de doença anterior, exceto a de fevereiro, com o nódulo de mama que surgiu. Bem, temos o que de exame físico dessa moça? O score corporal, vou te dizer que é até bom, né? Poderia perder uns graminhos? Poderia, né? Já não dá pra ver direito a cintura, que tá virando uma mesinha. Eu também poderia. Tá tipo virando uma mesinha de centro, de canto, de mesa, mas tá tudo certo. Ok. Febre, realmente ela apresentava 40 de temperatura no momento do atendimento, mucosas pálidas, com epistaxe, nódulo em flanco esquerdo, mais ou menos 3 centímetros, em mama 2,5, já conhecido, linfadenopatia de poplíteo e de pré-escapular, esplenomegalia e hepatomegalia palpáveis, e sem alteração neurológica ou ortopédica. Eu coloquei ali porque ela chegou com uma queixa de claudicação do membro pélvico direito, mas sem movimento de gaveta, sem movimento rotacional por displasia, nada que me remetesse a algo ortopédico ou neurológico naquele momento. Então, e realmente parece tipo carro que vai para o mecânico e para de dar o defeito. Quando chegou lá, ela estava andando, correndo, subindo na cadeira sem nenhum problema nenhum, como o tutor estava se referindo anteriormente, né? E aí, o que nós temos, né, de diagnósticos diferenciais? Vou tirar de novo, não vão olhar não, sem cola vocês, tá? Sem cola. Para que facilitar se a gente pode dificultar? Óbvio, não vou deixar fácil para vocês. Não, vocês estão aqui para trabalhar. Quebrar a cabeça. Vocês na Argentina e vocês aqui no Brasil estão aqui para trabalhar. Não vou dar de mão beijada para vocês, não. E aí, além da leishmaniose, não me venham falar que o diagnóstico diferencial é leishmaniose, porque isso a gente já tem o diagnóstico pronto. Que mais? Eu pensaria em metástase, sabia? Porque ela chegou com esse nódulo, né? Sim, metástase do câncer inicial, né? O que me chamou a atenção e me preocupou foi a febre. Uma temperatura de 40 graus nessa paciente, com uma terapia só... E continuou tomando solopurinol. Exato. Enfim, vida que segue. Então, será que realmente não pode ser recidiva Será que funcionou a terapia? Será que essa é a terapia adequada que poderia fazer a remissão? Será que ela teve remissão? A pergunta é, ela teve remissão? Em se tendo remissão, porque não houve acompanhamento, nem estadiamento, ela tem uma recaída, ou é uma terapia falha, ou é uma recaída de uma terapia, ou nós temos outras doenças, ou tem um câncer, uma metástase desse câncer, uma síndrome paraneoplásica. Lembra, ela tinha uma anemia importante. Ela tem uma doença renal crônica. E um novo nódulo. Esse nódulo pode ter a mesma origem da mama ou não. Não é tão comum uma metástase de mama para o subcutâneo, no flanco. Pode acontecer, mas a metástase... Ainda não fizemos tórax, não, né? Não, mas a metástase, normalmente de carcinomas de mama, tendem a ser pulmão, pode ser fígado, pode ser para qualquer lugar, óbvio, mas não é o local mais provável. Então será que a gente pode ter um outro nódulo, uma outra neoplasia? Ou aquilo pode ser um granuloma de Leishmani? Agora, posso deixar a bola quicando na marca do pênalti e pedir para o Pablo chutar? Pablo, me ajuda? Olha só. Febre, epistaxe, com profilaxia de carrapatos e mosquitos inadequada. Pronto, Pablo, chuta agora que o gol é teu. Sim! Tenemos que pensar, y más tanto en Brasil como en gran parte de América Latina, tenemos que pensar en enfermedades transmitidas por garrapatas, ¿no? Por un lado, tenemos en muchas de nuestras zonas
tenemos los dos vectores, tenemos a Lutzomia nongipalpis y tenemos algunas garrapatas vectores, principalmente lo que antiguamente conocíamos como Rhipicephalus sanguineus complejo. Hoy sabemos que hay dos especies, Rhipicephalus linnei, Rhipicephalus sanguineus sensu stricto. También hay otras garrapatas, como las del género Amblyomma. Entonces, frente a esta complejidad, tenemos que pensar y tenemos que descartar enfermedades transmitidas por garrapatas, ¿no? Entonces, creo que dentro de nuestros diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta estas coinfecciones que a veces pueden ser complicantes porque no son patógenas en pacientes sanos, pero con pacientes que tienen comorbilidades pueden generar cuadros graves, y a veces tenemos patógenos que son muy patógenos, que son muy virulentos y que también los tenemos que considerar, ¿no? Así que tenemos este gran desafío para nuestros países de que podemos tener coinfecciones y más de una coinfección, y las garrapatas nunca vienen solas. Essa epistaxe, ela pode ser uma neoplasia nasal? Pode. Pode ser uma infecção fúngica, esporotricose, entre outras, também pode. Mas claro, existe uma casadinha maravilhosa, não é, Pablo, para fazer epistaxe, que é leishmania com ehrlichiose. Ehrlichia faz, leishmania faz, e as duas fazem muito bem, porque a co-infecção pode inclusive, elas separadas, mas pode inclusive induzir anticorpos antiplaqueta, que levam a uma trombocitopatia. Tudo bem que ela já tinha plaqueta bem baixa, mas a gente não sabe, isso tem 5 meses, né? Vamos ver se esse menino aí da Argentina acertou, gente? Vamos ver se ele fez tá um bom diagnóstico diferencial. Será que ele fez gol? Será que ele fez gol? Ele deve estar torcendo para a Argentina no futebol, eu imagino. Vamos ver se ele é o Messi da infectologia. Foi, né? Então, acertou aí. A gente tem ehrlichiose, metástase de CA de mama, outras neoplasias, granulomas fúngicos, anaplasmose, babésia, hepatosum, lúpus, síndrome paraneoplásica. A gente não pode esquecer que ela está claudicando. Isso pode ser também uma neoplasia óssea, um mielonoma múltiplo, apesar dessa claudicação dela não ser contínua, ela é intermitente, como muitas poliartrites são, de fato, são intermitentes e podem ser migratórias. Bem, e aí, Pablo, que outras doenças para carrapato, transmitidas por carrapato, a gente pode pensar nesse caso, ou na América Latina se pensaria como diferencial? O que é importante para transmissão por carrapatos na América Latina? Bueno, si querés pasar a la siguiente diapositiva, así me ayuda también para que todos puedan visualizar un poco que acá tenemos más información, ¿no? Sabemos que desde México hasta Chile, Uruguay y Argentina hay diferentes reportes de enfermedades transmitidas por garrapatas, y son un gran desafío, ¿no? Primero que todo, como hemos hablado en el capítulo número 1, a veces hay enfermedades transmitidas por garrapatas que son oportunistas, es decir, van a generar mayores cuadros clínicos en pacientes que presenten comorbilidades, que algunos perros pueden ser portadores y no manifestar signos clínicos. Estos serían, por ejemplo, el ejemplo de Babesia boheli, tan distribuida en América Latina de por sí. Si tendríamos que hacer un top 10 de babesias de caninos en América Latina, va a ser la número 1, la que está más reportada en nuestra región. Por otro lado, Hepatozón canis se caracteriza principalmente por ser también un patógeno oportunista, y cuando tenemos un paciente que tenemos un cuadro clínico primario, van a aprovechar esa oportunidad por un descenso de la inmunidad y por lo tanto van a generar signos clínicos o complicar esos signos clínicos. Pero también tenemos la gran problemática y una de nuestras número 1 en la región, que es Ehrlichia canis, que justamente también tiene la complejidad de que dependiendo de la fase en la que nos encontremos de la enfermedad, va a presentar signos clínicos o no, o esos clínicos pueden ser muy severos o no. Cuando pensamos en Ehrlichia canis, a veces pensamos en la fase aguda, que es cuando a las pocas semanas tenemos los primeros signos clínicos después de que la garrapata picó, ¿no? Recordemos que Ehrlichia canis se transmite por la picadura de Rhipicephalus sanguineus, entonces a las pocas semanas vamos a tener los primeros signos clínicos, pero pensando en el caso de Mel,
justamente lo que tendríamos que tener en cuenta que podemos estar bajo una fase subclínica o una fase crónica, y el gran problema de la fase crónica es que hay una injuria en la médula ósea, ¿no? Va a generar un daño en la médula ósea. Por otro lado, anaplasma platis a veces también genera plaquetopenia que se puede manifestar clínicamente, ¿sí? Con epistaxis, con petequias, con equimosis, es decir, podemos tener también anaplasma como un complicante y que nos genere un descenso de las plaquetas. Después también no nos tenemos que olvidar de los micoplasmas hemotrópicos, más allá que siempre los pensamos en gatos, micoplasma hemocanis y hematoparvum en los caninos también lo tenemos que tener en cuenta y son complicantes. Y hay una enfermedad también transmitida por garrapatas, presente en Brasil, en Uruguay, en Argentina y en Paraguay, solamente en esa región porque es transmitida por otra garrapata, que es Amblyomma aurolatum, que es Rangelia vitali, ¿no? Y que justamente puede producir cuadros muy severos y más si existen coinfecciones. Por otro lado, en esas fotos que ustedes están viendo, las vemos hermosas, vemos a los patógenos hermosos, pero como ya un poco Paulo nos comentó en el primer episodio, es muy difícil a veces llegar al diagnóstico por citología, ¿no? Tenemos que tener un patólogo experimentado, va a depender también de la parasitemia o de la bacteremia, de la fase en la que nos encontremos, y justamente cuando queramos construir el diagnóstico vamos a necesitar otras pruebas para poder llegar a ese diagnóstico definitivo. Pablo, pensando no micoplasma, eu acho que também é interessante deixar para o pessoal em casa que realmente a gente pensa em gatos, micoplasma hemophilus como mais patogênico e menos prevalente, mas micoplasma hemominutum como mais prevalente e menos patogênico. Contudo, no cão, a gente também pode ter micoplasmose, mas você sabe quem que é o candidato a micoplasmose no cão? É aquele cão que não tem baço, é o cão esplenectomizado. Esse é o cara que costuma ter uma defesa péssima para micoplasma e ela se manifesta de forma clínica como uma hemólise. Então, se o paciente teve câncer e fez esplenectomia, ou hemangioma, ou hemangiosarcoma, ou um trauma, ou perdeu esse baço por algum motivo, micoplasma entra como um diferencial importante, porque realmente nós não temos micoplasmose clínica em cão com tanta frequência, mas quando ele tem esplenectomia, aí a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode entrar num diferencial, às vezes até acima de outros patógenos por carrapato, né? Mas aqui, no caso da Mel, Rangelia eu não colocaria como diferencial, porque na região de Brasília, apesar da gente não saber de onde ela veio, mas ela já tem muito tempo que está aqui. A princípio, não. Agora, o resto, todo mundo pode entrar, com certeza. Bem, e aí? Como é que a gente faz essa triagem? A gente tem um paciente que veio com histórico de neoplasia, que já tinha uma anemia e diagnóstico de leishmania, de leishmaniose com uma dermatopatia ou com uma nefropatia crônica, e esse paciente foi tratado de uma forma talvez inadequada, sem estadiamento. Me volta agora com os mesmos sinais e com um pouquinho a mais. O que está acontecendo? É como diria o pessoal, um plus a mais, né? Plus a mais. E aí vem com um quadro que ainda continua inespecífico, mas que a gente não pode deixar de pensar em doenças transmitidas por vetores. Hemograma, CAM15, para amplificar e entender um pouco mais dessa nefropatia crônica, onde somente a creatinina e a ureia estavam normais, eu não sei se estarão agora, porque já passou muito tempo. SDMA, urinálise, proteína C reativa, como a Patrícia contou no outro episódio, marcadores de lesão renal e de função renal, são importantes para o escaneamento, o screening de qualquer doença. Logo, a gente não pode ter só função ou só lesão, a gente precisa olhar esse rim melhor, ainda mais quando a gente fala de leishmaniose, que é uma das causas mais importantes. E quando eu penso em prognóstico negativo para a leishmania, eu tenho anemia, que ela já tinha, doença renal, que ela já tinha, co-infecção, que não foi pesquisada, e protocolo terapêutico errado. São os 4 fatores prognósticos que alteram a expectativa de vida do paciente. Então, temos um prato feito nessa moça, né? Temos que estabelecer direitinho o que vai pedir.
Eu joguei ali eletroforese de proteínas porque ela está claudicando, ela tinha lá atrás, se eu não me engano, uma proteína total muito elevada, acho que a gente passou batido, uma proteína total de 10 ou de 12, se eu não me engano, bastante elevada. E, claro, podemos ter um quadro de mieloma múltiplo? Podemos. Com uma proteína elevada, com uma claudicação, bem, temos que dar uma olhada nisso. Fiz a citologia do nódulo, do flanco, porque pode ser do CA da mama, pode ser um outro CA e pode ser um granuloma de Leishmania. Ultrassom abdominal, para a gente poder olhar esses órgãos por dentro, pesquisando tanto NEL, quanto rim, quanto o que mais nós vamos encontrar de curioso. Radiografia de face e tórax por conta da epistaxe como estadiamento da neoplasia mamária e de outras neoplasias. O ideal seria uma tomorhinoscopia e uma rinoscopia? Seria. Esse tutor tinha condição? Não tinha. Então, se eu não posso o ideal, vamos tentar algo que me ajude a ter, por mais que uma sensibilidade menor. Então, para neoplasias pulmonares, a gente sabe que eu preciso ter uma sensibilidade maior, porque eu posso ter nódulos abaixo de 0,9, que podem não ser detectados, 0,7, 0,9, que não podem ser detectados às vezes pela radiografia, e a tomo vai ser mais sensível. A rinoscopia, para eu poder inspecionar melhor essa cavidade nasal, a procura de granulomas fúngicos, a procura de outras neoplasias, mas a gente não pôde fazer isso, então vamos para a radiografia mesmo, que seria importante para o estadiamento dela. E foi o que fizemos. Bem, hemograma. Olha essa aí... globulina, desculpa te interromper. Aí, né? Aí a gente vai com o olhinho para onde está vermelho, que o negócio não tá bom. A globulina está muito elevada. A gente já tem aí 12,23, uma relação, uma razão albumina-globulina muito baixa. A globulina ali no limite inferior, mas ainda normal. Não temos ainda, continuamos não tendo uma alteração na filtração glomerular, né, Patrícia? Sim. Nem SDMA lindo, 7, create, ureia, fósforo, todo mundo lindo. De novo, uma proteína C reativa elevada, não tão elevada quanto a da Duda, mas ainda assim elevada, mostrando uma inflamação importante. No hemograma, nós temos uma anemia bem importante, mais, ou quase igual, né, praticamente, não mudou tanta coisa. Com relação ao primeiro exame, não regenerativa, uma anemia com um componente inflamatório, muito mais do que regenerativo, então parece realmente uma anemia de doença crônica, né, Aline? Sem alteração importante em leucócitos, plaqueta melhorou um pouquinho, né? Tipo, aumentou um pouco, mas ainda está baixa, ainda precisa ser mais alta. Nós temos um quadro de trombocitopenia nesse paciente. Porque é isso que eu queria salientar, porque normalmente uma trombocitopenia de uns 140 mil plaquetas, por si só, ela sozinha às vezes não justifica necessariamente uma epistaxe. Porém, a gente vai chegar lá, não vou dar todo o spoiler, mas existem outras causas que podem afetar a função de plaquetas, hiperviscosidade, enfim, que podem gerar uma epistaxe, mesmo sem uma trombocitopenia tão severa. Então, por isso da importância de se investigar a causa dessa epistaxe, né? Para você ver, com 33 mil plaquetas, tinha entre 20 e 40 mil, eu posso ter sangramento espontâneo. E com 33 ela estava plena e absoluta, ou seja, estavam malhadas, estavam assim, né, testorenizadas, ou melhor dizendo. Então estavam funcionando bem. E agora, com 140, não está fazendo o papel das 33. Por quê? A gente tem trombocitopenia e trombocitopatia. E aí, nos distúrbios de coagulação primário, é o foco na plaqueta. Nos distúrbios de coagulação secundário, o foco nos fatores de coagulação. Nesse caso, a trombocitopatia, ela pode acontecer, por isso que eu comecei falando que essa casadinha de Ehrlichia e Leishmania é ótima, porque eu tenho um anticorpo antiplaqueta. Cortese já mostrou isso. E a terapia até é menos funcional na co-infecção do que só o cão com Ehrlichia, só o cão com Leishmania.
Então, nesse caso, a gente pode ter uma trombocitopatia? Pode. Mas a fisiopatogenia da epistaxe, ela não é só isso, né, Aline? Ela é trombocitopenia, trombocitopatia, distúrbio de coagulação secundário, hipertensão arterial, uremia levando a não função plaquetária, lesão vascular e vasculite, infiltrado linfoplasmocítico em plano nasal, e toda vez que você encontrar um infiltrado linfohistoplasmocítico, tem que pensar em leishmania também. Logo, são muitas as possibilidades que talvez esse paciente enfrente. Mas o que a gente tem aqui, uma anemia regenerativa, normocítica normocrômica praticamente, com uma hiperglobulinemia e uma globulina no limite, uma alteração na razão albumina globulina importante, com uma proteína C reativa, e o rim, a princípio, está crônico. Não mudou aquele ultrassom, não vai estar melhor, mas está conseguindo sustentar a sua função. Função, né, de filtração preservada. E aí eu pedi a eletroforese de proteína, meninas, pedi. Não teve como. A eletroforese de proteínas séricas, né? E a gente percebe exatamente isso, uma gamopatia policlonal. Essa curvinha foi mais pro alfa do que deveria ir, ela tem que estar mais pro beta. Na leishmaniose, assim como na ehrlichiose, nós temos uma gamopatia policlonal, ou seja, normalmente é mais por gama e beta. O que seria monoclonal? Eu pegaria esse gama, faria um pico bem altinho, mas a base seria bem curtinha, seria apenas um epítopo. Isso a gente vai ver num mieloma múltiplo, por exemplo, eventualmente numa leucemia, em neoplasias que estão voltadas a estímulos em epítopos que são apenas um único, estimulando um tipo de gamopatia, nesse caso monoclonal. Agora, Ehrlichia e Leishmania são doenças de exceções, então elas também podem fazer gamopatia monoclonal. Então, se o paciente chegou para você apático, prostrado, com febre, claudicando, com trombocitopenia e com uma proteína de 12, 13, 14, você tem que pensar em Ehrlichia e Leishmania? Tem, mas você também tem que pensar em mieloma múltiplo, radiografá-lo, ver se não tem lesões líticas, às vezes fazer biópsia, fazer eletroforese de proteína, ver se tem gamopatia monoclonal, descartar as infecciosas. Foi o que a gente fez. Aqui eu vejo uma redução da albumina, porque é uma proteína de fase aguda negativa, ela vai ser reduzida, enquanto que a proteína C reativa é uma proteína de fase aguda positiva, ela vai aumentar. Assim como a aptoglobina, assim como a ceruloplasmina, entre outras proteínas, né? E aí, aqui a gente realmente fecha ou quase descarta de fato o mieloma múltiplo, voltando para as causas infecciosas. E aí, Aline, brilha, faz seu nome agora. Por que da epistaxe? Por que isso está acontecendo com essa plaqueta desse jeito? O meu IA também ficou bom, meu nariz sangrando, não ficou? Você está especialista. Essa gota, então, tá tão realista. Ela tá 3D. Tá quase caindo aqui, mulher. Mas a gente trouxe isso com um propósito importante, né? Porque justamente chamou a atenção, resgatando, com 30 mil plaquetas não tinha epistaxe, com 140 mil plaquetas, que tá obviamente trombocitopênico, mas não necessariamente por si só justificaria uma epistaxe nesse paciente. Então, resgatando aqui que a gente pode ter essa trombocitopenia e esse efeito na epistaxe por vários fatores, seja por uma diminuição da quantidade, lembrar que eu posso ter essa diminuição por ou um sequestro esplênico ou consumo, porque várias doenças podem levar a vasculite, né? Então, dentre as doenças que nós estamos aí falando, uma ehrlichiose, uma leishmaniose ou até outras doenças inflamatórias podem levar a vasculite, destruição imunomediada, diminuição de produção medular. Essa leishmania, se ela estiver por aí, ela pode já ter infectado a medula óssea e eu posso ter um impacto da quantidade de megacariócitos que estão sendo produzidos. As plaquetas podem estar com diminuição funcional, né, a trombocitopatia, não apenas trombocitopenia, aquela hiperviscosidade do paciente, né, ele estava com 12 de globulinas, essa hiperviscosidade pode levar com que a gente tenha uma estase, congestão vascular, que também leva a hipóxia tecidual e, consequentemente, aumenta a fragilidade da microvasculatura, favorecendo também sangramentos. Além de que os próprios depósitos de imunocomplexo também podem causar lesão e
e fragilidade capilar e sangramento espontâneo. E, obviamente, o Paulo também comentou que a gente pode ter aí um impacto na cascata de coagulação desse paciente. Então, além de uma fase primária, ter um impacto na fase secundária da cascata. Então, lembrar, né, que o fato de ter um sangramento não é apenas pelo número de plaquetas, mas a gente tem multifatorial o processo que vai impactar um sinal como essa paciente teve. Exatamente, Aline, e mais do que isso, né, a leishmania, ela pode causar sangramento e ela pode predispor a trombo. Ela completa ou ela contempla muito bem a tríade de Virchow, que é vasculite ou lesão endotelial, alteração na coagulação e alteração de fluxo. Quando, óbvio, predispondo a trombose. Então, quando eu tenho uma síndrome de hiperviscosidade, significa que eu tenho uma quantidade enorme de anticorpos, normalmente IgM, mas eventualmente nós podemos ter outras classes. E isso muda o fluxo do sangue, altera o fluxo do sangue. Por exemplo, quando eu tenho uma estase em ponta de orelha, justifica a necrose de ponta de orelha que eu tenho, as ulcerações em extremidade, em ponta de cauda, porque os vasos vão se afilando, ficando finos, e acontece a deposição de imunocomplexo, um fluxo inadequado de sangue naquela região, levando a isso. Que também pode acontecer no rim se o fluxo mudar, que pode acontecer no sistema nervoso central, levando a convulsões, porque eu tenho uma alteração da coagulação, do fluxo sanguíneo. E essa é uma das causas aventadas para as alterações neurológicas na leixe. Claro, a gente também já sabe que pode ser por ação direta do parasito, por deposição de imunocomplexo ou por síndrome de hiperviscosidade, as alterações neurológicas que a leixe pode causar. Entre outras diferenciais de infecciosas que também poderiam levar a alterações centrais. Então é muito bonito o mecanismo, né, que pode explicar algumas das lesões na fisiopatogenia da leixe. E leixe também sangra, porque eu tenho lesão renal, que eu tenho perda de antitrombina 3, e isso faz com que eu não tenha uma coagulação efetiva. Logo, o sangramento também pode acontecer. Ela pode fazer uma CID mista por hemorragia e por trombo. Mas hemorragia é fácil ver. Trombo nem sempre é mais delicado para o clínico diagnosticar. Seguindo, né, a sua investigação da hiperglobulinemia, eu acho que um pouco disso eu já mostrei naquela eletroforese, né? Então é importante muitas vezes a gente não pedir só o proteinograma, a albumina e a globulina, porque ela é muito restrito naquilo que a gente precisa. É importantíssimo dentro do acompanhamento das doenças infecciosas, mas às vezes a gente tem que ir um pouquinho além para entender se não tem mais algo acontecendo de fato. E aí a gente continua os resultados dessa moça. Olha, a densidade não tá ruim para quem é um nefropata crônico, tá 1,24. Tá dentro do que se espera, né? 1,024 é uma densidade alterada se esse paciente fez o exame de urina em privação de água. Porque, Paulo, é interessante que não existe uma nomenclatura específica para essa faixa de densidade, né? É então, isostenúria, hipostenúria e X. E X. Então aqui a gente diz que há uma redução da capacidade de concentração, que pode ser fisiológica, ou seja, bebi, o rim vai regular a quantidade de água no corpo e vai expelir, vai jogar fora. Ou não, se eu não tomei, o rim vai segurar essa água. É o meu rim. E vai que não subir. Bebe água. Exato. Ele vai ser capaz de subir aquela densidade no cão acima de 1,030, no gato acima de 1,035. Então, se é um cão que fez o exame de urina sem o preparo de jejum hídrico, que não precisa ser longo, no cão 4 horas, no gato 2 horas, se esse animal ficou privado de água, isso é uma inabilidade de concentração urinária. Agora, se esse cão não fez o jejum, eu não posso afirmar nada, pode ser normal. Por isso eu vou te ser bem sincero, né, eu não sei se fez ou não. E por isso na referência que vem aquele 1,015 a 1,045, porque depende de você, clínico, saber se você pediu ou não, ou a condição que o paciente estava no momento da coleta, e aí interpretar à luz dessa informação se esse valor de Mas tem uma coisa que eu posso interpretar que é real, aquela proteína ali, ó. Porque eu tenho proteína na urina, não tenho mais nada de sedimento, nada de importante, 3 de hemácia foi por cistocentese, então
Aqui eu tenho uma sedimentoscopia que não justifica aquela proteína. E quando eu vejo a razão, que não é relação, é razão proteína creatinina urinária, gente, tá 2,5. E, Paulo, é tanto pior, né? Porque quanto mais proteína eu tenho numa densidade mais diluída, maior a expectativa que a magnitude dela seja maior. Real mesmo. E tá comprovado. Então, essa razão de 2,5, você fez já consertei. Você já consertou. Eu vou fazer mais um conserto aqui. Não existe 1 miligrama por decilitro, é um número puro. Sim, porque é verdade, quando você divide um pelo outro, você elimina miligrama por decilitro. Então já corrigimos duas coisas. É uma razão. Então, nesse 2,5, eu sei que eu estou tendo uma perda de proteína importante, acima de 2, a chance da perda de albumina é muito grande, e a albumina que tem lá os seus 59 angstroms está saindo, a antitrombina 3, eu não tenho bem certeza agora, tá? Se é 27 ou 37 angstroms. Eu não vou te culpar por isso, não. Fica tranquilo. Fica tranquila? Você vai poder dormir tranquilo hoje à noite. Tá bom. Então todo mundo me perdoa, eu fico bem. Ela errou em 6 Armstrongs. Fica tranquilo. Vai dar tudo bem. Vai dar tudo certo. Vai perder a antitrombina 3, sim. Não vai ter habilidade de dissolver pequenos coágulos que se formam na circulação, e esses pequenos microtrombos vão crescendo e vão fazendo tromboembolismo. Então esse paciente é aquele que pode ter a morte súbita. E você tem a morte súbita, não sabe por quê. É por causa da glomerulopatia. Então esse paciente é um paciente que precisa sim do antitrombótico. Precisa ter o seu colesterol monitorado, né? É um paciente que precisa ter o seu estado de hidratação monitorado, porque ele pode ter complicações muito graves, vir a óbito pela lesão renal e não necessariamente desenvolver insuficiência. E o ultrassom, nessa mesma data, já 4, 5 meses depois, não mudou nada. Hepatosplenomegalia, aquele rim sem definição córtico-medular, nada foi muito diferente. Então é um pouco disso, né? Você já pegou aqui para mostrar o que era a lesão, o que era a função, os exames que a gente pediu, mostrando que não tinha alteração na função, mas lesão tem, né, Patrícia? Paulo, só para completar essa última frase que eu falei do pode vir a óbito mesmo sem alteração de função, a gente tem que dar um nome para as pessoas saberem o que é isso. Chama-se síndrome nefrótica. Então é proteína na urina, baixa albumina no sangue, aumento de colesterol e perda de líquido para terceiro espaço. Se isso acontecer, isso chama-se síndrome nefrótica, o paciente pode sim vir a óbito e não necessariamente ter aumentos muito expressivos de ureia e creatinina. Nesse contexto, ela só tem a proteinúria. Então a albumina está ali no batendo na porta, né? Mas o restante, ok, não tinha realmente grande alteração. Ainda, né? Radiografia de tórax e face foi o que a gente conseguiu fazer. A princípio até bem bonitinho, bem limpa, não parece ter nenhum comprometimento importante. Tem uma broncopatia discreta, mas nada de absurdo. Então não parece ter neoplasia, não parece ter nada de muito importante que, à luz de uma radiografia, nós consigamos detectar. E o nódulo, eu puncionei, linda, essa é uma das lâminas mais bonitas de leishmania que eu tenho. Bem visível, né, o que é o cinetoplasto, que é o núcleo, bem bonitinho. Uma leishmania gorda, por exemplo, ali, precisando tomar um Monjaro, então, uma coisa assim, né? Ali já está na época de tomar um Monjaro, essa leishmania, com certeza. E não é a dose do 2,5, é a dose máxima. A dose já vamos começar com 10, né, porque ali tá difícil. Mas bem coalhada de leishmania, confirmando que eu tenho um nódulo, um granuloma por leishmania. E que isso normalmente não é cirúrgico a intervenção, é uma intervenção clínica. Então é terapêutica e esses nódulos normalmente desaparecem. Bem, resumindo esse paciente, nós temos, vocês percebam que eu coloquei ali, leishmania positivo. Por quê? Eu tenho um paciente infectado. Está doente ou não? Preciso de todo o restante para a gente poder dizer isso. Pelo que eu estou vendo, está doente sim. Nós temos um quadro de
proteinúria com doença renal crônica, anemia regenerativa, hiperglobulinemia, aumento de proteína C reativa com presença de leishmania no nódulo, e também a gente vai ver que tem na medula, positivo, além de apatia, relutância ao exercício, claudicação com o membro pélvico direito, epistaxe, febre, mucosas pálidas, e claro, o histórico anterior de nódulo de mama, com hepatoesplenomegalia e linfadenopatia. Bem, temos um quadro que pode ser leishmania. Na verdade, pode ser leishmania, que é o diagnóstico prévio, pode ser uma leishmaniose relutante, que não respondeu à terapia, ou que respondeu à terapia e, na verdade, teve uma recaída. Ou que, na verdade, não foi tratada adequadamente, porque eu fico, inclusive, com essa última. A gente não tem como concluir isso porque não tem exames de acompanhamento. Até posso dizer que 4 meses depois é um exame de acompanhamento, e que eu não acredito que tenha tido uma melhora ou uma piora dessa forma. Os exames estão iguais ou até piores. Então, muito provavelmente, se esse foi o meu exame de acompanhamento, não teve uma boa resposta. Para mim, aconteceu uma falta de uma terapia adequada e não uma falta de resposta terapêutica, o que é bem diferente, né? Uma coisa é o paciente não responder à terapia. Outra coisa é ele ser refratário a essa terapia. Outra coisa é a terapia não ser adequada. E aí ele não teve resposta, foi porque a terapia não foi bem conduzida. E isso tem um problema, porque hoje tem se falado muito mais sobre resistência. Trocar de terapia o tempo inteiro, usar terapia em doses e protocolos errados, usar por mais tempo do que se deve, tudo isso tem impactado em fatores de resistência a essa leishmania. E isso tem sido preocupante. Então, se a gente vai tratar, tem que ser efetivo e assertivo, fazendo o que é correto: diagnóstico, estadiamento e exclusão de comorbidades e co-infecções, para que isso seja realmente assertivo e consigamos atingir aquilo que precisamos. Então, desses diagnósticos diferenciais, eu posso tirar metástase de mama, acho que dá para tirar, outras neoplasias também. Tirei o granuloma fúngico, mas pela radiografia e por apenas uma citologia de plano nasal, sem ter encontrado nada além de inflamatório. E lúpus com síndrome paraneoplásica, lúpus em especial por exclusão, né? Não tem como fazer muito diferente. Me sobra, mais uma vez, o que surpreende 0 pessoas, doenças transmitidas por vetores, com leishmania já no seu diagnóstico prévio, né? Então eu acho que nessa moça a gente tem leishmaniose, não é só infecção, tem doença. Agora, o que mais ela tem? Por que essa terapia não deu certo? É com a infecção? Era uma comorbidade ou uma terapia mal executada? Acho, ao meu ver, que os dois. Uma terapia mal executada e co-infecções, mas vamos descobrir, né? O que eu vou pedir para triar esse paciente, gente? Eu vou pedir Elisa Riff Leish. Eu não pedi o SNAP de Leish, né? O SNAP Leish, não pedi. Para que eu tenho que pedir se eu já sei que ela é positiva? O máximo que vai acontecer é se a sorologia for negativa. Num paciente tão clinicamente doente, eu vou trucar essa sorologia negativa. Eu vou falar, tem alguma coisa que está errada? Trucar para o Pablo, não entendeu nada. Trucar é tipo assim, vou duvidar disso, tá, Pablo? É isso. Vou duvidar disso. Então, não faz sentido gastar dinheiro com isso. Eu preciso de um teste quantitativo. Eu preciso de ELISA e Riff, porque a quantificação, níveis elevados de anticorpos precedem, às vezes, a apresentação clínica. O que eu não preciso nesse paciente, que ele já tem. Mas acompanhar a sorologia para a melhora do paciente nem é um bom critério, porque os títulos sorológicos demoram muito para diminuir, mais do que, por exemplo, uma carga medular ou que as alterações clínicas do paciente de fato. Mas, ao longo prazo, é interessante para a gente acompanhar. Os títulos, sim. Vou pedir um 4DX? Claro. Como é que eu pego um paciente com anemia, com hiperglobulinemia e doença renal crônica e eu não pesquiso erliquiose, e eu não pesquiso anaplasmose, babésia, tem que pesquisar. Definitivamente, eu preciso pesquisar as outras doenças por vetores. E aqui, talvez, até a fase crônica dessas doenças. Porque um tempo já passou, se esse animal foi exposto e ainda tem uma vida lá para trás pregressa que a gente não tem como saber, a gente só sabe os últimos 2 anos, e eu estou falando, por exemplo, de erliquiose subclínica e crônica, que pode demorar de meses a anos para ter uma progressão.
Erliquiose subclínica, gente, é aquele paciente que não tem sinal clínico. Ele está pulando, brincando, está tudo perfeito, mas ele já tem uma discreta trombocitopenia, uma discreta anemia, uma discreta aumento de globulina, e aí essa erlíquia vai estimulando, comendo pelas beiras, de novo, comendo pelas beiras. Ele vai estimulando aos poucos a resposta imunitária, principalmente TH2, e a deposição de imunocomplexo vai levando a glomerulonefrite, doença renal crônica, a uveíte, algumas literaturas da poliartrite, infiltrando nessa medula, levando a um quadro inflamatório e eventualmente imunomediado na substituição dessa medula e destruição dos progenitores, como a Aline falou também. Eu posso ter uma hipoplasia ou uma aplasia de medula, que seria o quadro mais complicado, quando eu tenho uma destruição dos progenitores eritroides, e ou megacariocíticos, e ou mieloides, levando a uma mono, bi ou pancitopenia, que é realmente o quadro mais complexo, mas que a leishmania também pode causar por estimulação crônica inflamatória nessa medula. Então, nós temos muitas coisas para pesquisar que esse paciente não podia passar batido. ELISA e IgG de Babésia e, claro, as PCRs. Por quê? Eu faço muita consultoria online, sabe, meninas, para clínicos veterinários, para os tutores, e normalmente os colegas chegam para mim, quando não estão conseguindo fechar ou conduzir, já chegam assim: Paulo, mas eu não sei mais o que fazer, porque eu já pedi até PCR. E eu falo, temos um problema. Por que até PCR? Sorologia ou PCR não tira a necessidade de você fazer uma sorologia. São exames diferentes que te dão resultados e pensamentos diferentes. Para fases diferentes. Fases diferentes, resultados diferentes, conclusões diferentes. Um não exclui o outro, pelo contrário, complementam. Então, volta 2 casinhas e faz o trabalho direito. As PCRs estão aqui porque a gente precisa entender que na fase aguda das doenças infecciosas, eu posso ter um período de incubação mais curto do que a de soroconversão. Então o paciente está doente, mas às vezes não tem sorologia positiva. E aí ele soroconverte, mas nessa fase aguda a PCR pode ser mais fácil de ser positiva, mais sensível. Nas fases crônicas, os parasitos são eliminados ou ficam escondidinhos, e aí essa PCR pode ter uma sensibilidade mais baixa, um falso negativo. Mesmo às vezes quando a gente vai para a medula ou para o baço. Mas a sorologia tende a ter títulos elevados. Então a gente complementa. Qual é o grande desafio? É entender se esse anticorpo para Ehrlichia, para Babésia, é um anticorpo de cicatriz imunológica, o paciente foi infectado e não tem mais o patógeno ali, ou ele não é mais o problema em questão, e aquilo é uma cicatriz imunológica porque, por exemplo, os anticorpos para Ehrlichia podem demorar 9 meses ou até mais tempo para desaparecerem. Tem pacientes que nem vão perder esses anticorpos. Ou se aquilo realmente reflete uma fase subclínica e crônica. Porque, por exemplo, para Ehrlichia, a medula e o baço, na fase crônica, tem uma sensibilidade de PCR de 50%, é jogar uma moeda para o alto e esperar cair cara ou coroa. Em comparação a uma PCR de sangue na fase aguda, que é muito mais fácil de se encontrar. Então, se o clínico entende as limitações da sorologia, da PCR, e que elas não se excluem, pelo contrário, elas se somam, a gente não tem dificuldade de explicar o porquê que eu estou pedindo esses exames para descartar as doenças transmitidas por vetores. E aí, o que a gente encontrou, né? Para minha surpresa, algo que não estava nem no diagnóstico diferencial. Deu dirofilária no 4DX. Por que deu dirofilária? Aline, por quê? Maldito. Tipo, não tá no meu diferencial, vocês são péssimos clínicos. Eu tô com a Argentina, eu tô com o Brasil, eu tô com um patologista, eu tô com um nefrologista e ninguém me falou de dirofilária, gente. Não, é isso, mas né? é que assim, incompetentes, você não sim. falou que ela passava Demitidos praia. agora. Demitidos agora, eu não quero nem mais saber disso. Você não Fim do contou. episódio. Você não contou que ela ia pra praia. E eu, como é que eu vou saber? Só se ela foi sozinha, pediu um Uber e foi, né? Naqueles 3 anos antes da vida nessa Vai família, saber, alguém me traz esse cachorro do Rio, sei lá, e abandona em Brasília numa ONG ou foge? Não sei. Mas, gente, eu vou te ser sincero. Na mesma semana que eu fiz o diagnóstico desse paciente, isso é muito sério, porque esse paciente mora numa extremidade de Brasília, de onde, ontem, conversando no carro, veio o outro cachorro com o dirofilária que eu brinquei com vocês, igual ao episódio que a gente vai apresentar. Na mesma semana, eu fiz o diagnóstico de dirofilária em Brasília do cachorro do meu sócio,
que eu fiz o parto, que eu conheço desde filhote, que nunca saiu a 10 quilômetros do meu hospital. É comum em Brasília? Não, não é. Nós temos girofilariose em Brasília? Não, não temos. Mas talvez tenhamos que pesquisar um pouco mais, porque essas atipias estão acontecendo e algo de fato aconteceu. É de fato importante esperar girofilária em regiões costeiras. Sim, é o que a gente conhece. Mas essa moça, gente, não tenho esse histórico, me surpreendeu. E eu só descobri por quê? Porque eu testei. Se eu não testar, eu não vou saber nunca, a gente né? não usa um teste que pode ter a capacidade de detectar várias doenças, Exato. que inclusive não estava na nossa lista. Não estava. A gente ia passar batido por isso. Exato. E deu antígeno positivo. Bem, aqui, gente, girofilária é um pouquinho diferente a pesquisa do resto das doenças por vetores, que a gente pesquisa anticorpo. Aqui a gente pesquisa antígeno. Antígeno de útero de fêmea madura. Então, poderia dar um falso negativo? Lembra no episódio 1 que eu falei spoiler para o próximo? Ele tinha dado negativo e eu falei, é possível falso negativo, não é? É. Quando que é possível ter negativo e o paciente está infectado, ser um falso negativo? Quando o animal acabou de ser picado. Eu preciso de 6 a 7 meses para que a L3, o colicídio que pica o cão para transmitir, detém a forma L1, L2, L3 larval, ou nematódio. Ele migra pelos tecidos L4, L5 para virar adulto lá, macho e fêmea, porque tem dimorfismo sexual, na artéria pulmonar, no coração do lado direito, levando nos sintomáticos, que não são os mais prevalentes, a insuficiência cardíaca congestiva direita. E aí, machos e fêmeas fazem um amor gostoso lá no coração e colocam os filhotinhos na circulação, que são vivíparos, colocam as microfilárias. Os adultos vivem em torno de 7 anos, 5 a 7 anos, as microfilárias vivem em torno de 2 anos. Então, quando que vai ter antígeno de útero de fêmea madura? Depois de 6 a 7 meses da picada. Então, se o animal acabou de chegar da praia, não adianta você dosar. Não adianta você fazer o teste, o 4DX, porque vai dar negativo e você vai culpar o teste. Sim. Tem que ter esse tempo. Quando mais vai ter falso negativo? Só macho. Pois é, se eu tiver uma infecção só por macho, será uma parada gay de girofilária nesse coração, chamada Giropride. É isso. Entendeu? Se for uma Giropride, vai dar negativo. É isso. E a culpa não é do teste, porque ele é mais sensível com fêmeas, porque tem que ter útero de fêmea madura. Então são situações onde a gente pode ter falsos negativos, animais tratados, ou quando eu tenho uma produção exacerbada de anticorpos que neutralizam o antígeno e não deixam o antígeno se ligar. A gente tem que desnaturar essa... Tem antígeno livre para se ligar ao anticorpo. Tem que desnaturar, destruindo esse anticorpo para ligar ao antígeno. Então são situações onde eu vou ter falsos negativos. Mas, de forma geral, é um teste muito sensível e muito específico, desde que a gente entenda essas limitações. E foi uma surpresa. Deu positivo. Eu, na hora, confesso, eu falei, tá errado. Óbvio que tá errado. Mas aí, qual a minha surpresa? Vamos procurar para ver se tem filhote? Tem. Tinha microfilária circulando, sim, mulher. Aí a gente faz um teste chamado no modificado, que é um teste de concentração de hemácia. Ele consegue aumentar a sensibilidade até 60%. E eu ainda falei, eu não tô acreditando, eu quero um ecocardiograma desse cachorro. E tá lá. Pequenas, quantidade baixa, obviamente, filárias marcadas e compatível com filária em eco. Ô, Paulo, agora, ali, gente, tem que tomar um cuidado. Desculpa, Aline. Ali, aquela filária, uma microfilária, mas se eu achar somente ela com o 4DX negativo, ela pode não ser uma microfilária de girofilária. Ela pode ser uma outra filária não patogênica para o cão, que se chama Diptalonema recôndito, atualmente conhecida como Acantecolonema recôndito. E aí é um cuidado. Às vezes a infecção pode ter sido transplacentária ou por transfusão de sangue. Eu vejo microfilária, mas eu não vejo parasito adulto no coração. E elas vão morrer na circulação, não vai virar adulto, mas eu posso ter um desconforto entre o teste ou a pesquisa de microfilária e o teste rápido, só para a gente entender as limitações e quando a gente pode encontrar. E aí encontrei também positivo para Ehrlichia. Temos também positivo para Ehrlichia. É cicatriz imunológica ou é infecção ativa naquele momento? Eu falei que não ia trazer caso bobo para vocês. É isso.
Eu já tô com a pálpebra tremendo de nervoso aqui. Imagine o tutor, eu dando todas essas notícias para ele. Então, eu tenho esse diagnóstico, mais esse diagnóstico, mais esse. E isso tudo dando diagnósticos muito rápidos, porque eu fiz em 10 minutinhos Que o teste. legal. Eu já tenho Giro, eu já tenho Ehrlichia, mas a Ehrlichia gera dúvida, então eu pedi testes quantitativos, ou pelo menos semi-quantitativos. Então, nesse ponto, eu pedi uma sorologia IgG de Ehrlichia, score elevado, score alto. Gente, esquece de ficar pedindo IgM para Ehrlichia, para Babesia. A gente não tem critério de fase para determinar IgM para isso. Então, IgM não determina fase aguda ou não de Ehrlichia. IgM é sim um anticorpo de fase aguda para algumas doenças, mas não para todas. As por vetores, provavelmente nada. Então, IgM, normalmente a gente aprende que ela vem na fase aguda, e IgG, logo é trocada por ela, pela IgM, IgM trocada por IgG, pode estar presente na fase aguda ou crônica. Para doenças por vetores, esquece isso. IgM não tem fator preditivo importante para a fase. Então, por isso que eu não pedi IgM e IgG, porque não vai me dizer muita coisa. Eu pedi a IgG, o score é alto, é um título alto. Infelizmente, a gente não tem o laboratório IDEX no Brasil para fazer RIF de Ehrlichia como a gente tinha, e eu vou pessoalmente lá puxar a orelha deles para eles voltarem. E aí, nós temos aqui um ELISA também elevado. Isso por si fecha alguma coisa? Não. Mas títulos elevados, a gente começa a pensar em fase crônica, mas não esse título. Eu pensaria numa RIF 1 para 800 ou algo assim. Isso ainda pode ser cicatriz imunológica. Pedi também PCR, e nesse caso eu pedi PCR de medula, porque poderia ser mais sensível, uma vez que eu estou pensando em fase crônica. E foi negativo. A gente sabe da fase crônica ter 50% em média de sensibilidade. Não dá para a gente excluir muita coisa. Ainda mais sem o histórico, mas eu considerei que o paciente nunca foi tratado naquele momento que o tutor me disse. Então, talvez tenha critério de tratar esse paciente, ainda mais com a clínica, com a epistaxe, com a leishmania. Daí, anaplasma, eu bati ali, ó, a setinha, porque não está marcado, né, no 4DX, tá vendo? A setinha de cima tá aqui, eu quis mostrar que não está marcado mesmo. E aqui a leitura deu negativo, e a leitura deu negativo. Ué, Paulo, para que você está mostrando isso? Porque existe um negócio chamado tempo de soroconversão. E eventualmente nas fases agudas, nós vamos ter um anticorpo negativo, mas a PCR positiva, eu detectei PCR positivo qualitativo de anaplasma. Ele só não teve tempo ainda de soroconverter. O problema não é o teste, é que não deu tempo da soroconversão. E aí eu não posso um substituir o outro. Eu preciso fazer os dois. Por exemplo, se eu tivesse substituído a PCR de Ehrlichia pela sorologia, eu teria ela negativa, quando na verdade talvez ele tenha uma fase crônica. Se eu tivesse substituído a sorologia, o 4DX, pela PCR na anaplasma, eu teria um outro diagnóstico errado, porque não soroconverteu, mas eu tenho a presença do parasito. Então olha como é importante a gente entender os testes. Substitui o outro. Nenhum. Se complementa. Tem que pedir. Babesia, sorologia também positiva, surpreendeu 0 pessoas, mas um título baixo. Se você comparar o ELISA dele, não aumentou nenhuma vez esse título. Pode ser exposição, pode ser infecção. A gente não sabe. Nessa Babesia, com esse quadro todo clínico, talvez aqui ela seja patogênica. A Babesia vogeli, ela normalmente não é patogênica. Ela é pouco patogênica, mas ela toma poder e se empodera onde? Onde ela tem co-infecções, comorbidades e doenças infecciosas ou oportunistas ou, na verdade, imunossupressão junto. A PCR de Babesia foi negativa, pode ser um baixo parasitismo mesmo, mas essa Babesia eu confesso que eu truquei, eu também duvidei dela, acompanhei o título, não aumentou, se manteve mais ou menos parecido, e eu não tratei esse paciente, mas as outras coisas eu tratei. Medula, positiva para leishmania, sem discussão, eu coletei, fiz uma citologia só de safadeza mesmo, porque eu já tinha feito do nódulo, já sabia que tinha leishmania, mas eu queria falar, eu estou vendo a leishmania aqui na medula, já que eu vou coletar ela para PCR. E mandei fazer PCR também de medula, com CT baixo, ou seja, tem alta carga, com 160 mil cópias, e traduzindo isso como a gente aprendeu no episódio anterior, de DNA
por microlitro para parasitos por ml, a gente vai nesse caso, e especificamente nesse caso dividir por 10, a gente vai ter 16 mil cópias, o que é uma carga bastante alta. Então faz sentido a clínica desse paciente. O que eu não acho, de novo, que faça muito sentido é essa RIF 1/40. Essa RIF 1/40 está baixa, eu esperaria uma RIF maior, mas é possível. ELISA bastante alterado, quase 4 vezes, então é possível essa disparidade dos exames pelos antígenos, como já conversamos no episódio anterior também, mas dentro desse contexto eu até esperaria uma RIF um pouquinho maior. E é isso que nós temos desse caso, Pablo. E aí? O que você achou desse quadro? Temos exames possíveis para diagnosticar e concluir aquilo que a gente concluiu? Dá para a gente excluir quando um paciente tem SNAP negativo, uma infecção, ou quando o SNAP é positivo, confirmar que o animal está doente? Vamos diferenciar um pouco o que é infecção, o que é doença, qual o papel do SNAP nesse contexto? Creo que es importante justamente poder hacer, para llegar a la conclusión de diferenciar entre una infección y una enfermedad, tenemos que hacer la construcción diagnóstica, ¿no? Parece que esto es muy importante y creo que ha sido uno de los grandes mensajes de este Agosto Verde en general, que justamente tenemos que conocer toda la historia del paciente, los signos clínicos, la presencia o no de otras enfermedades y tener en cuenta las características de cada enfermedad, en este caso de las enfermedades transmitidas por vectores que nos están convocando en este Agosto Verde dentro del contexto de la leishmania, ¿no? Que hay otras patologías que pueden complicarnos los cuadros y justamente a veces vamos a tener resultados que son falsos negativos, falsos positivos, porque justamente cada enfermedad tiene su dinámica. Por eso es importante, como hemos visto con el caso clínico, poder determinar, ¿sí?, confirmar si hay una infección activa y que está generando enfermedad, haciendo varias pruebas, haciendo la interpretación de esas pruebas. Como estuvieron explicando, se vio que justamente para el caso de Ehrlichia, cuando tenemos fase subclínica o fase crónica, la PCR es baja, la probabilidad de encontrarla en sangre muy baja, cuando, por ejemplo, tal vez en otros tejidos va a ser más alto los valores, de 50, 40%, dependiendo del tejido que tomemos la muestra para hacer una PCR, pero vamos a tener el dato de que los anticuerpos van a estar altos, ¿no? Es decir, en Ehrlichia hay algo muy interesante. En esta primera etapa de la infección podemos tener un periodo ventana donde no vamos a encontrar anticuerpos IgG, pero es un periodo muy corto que como mucho puede ser de 28 a 35 días. Pero después, a lo largo del tiempo, y esta infección de Ehrlichia puede durar mucho tiempo, los anticuerpos van a estar altos. Ahora, ¿me quedo solamente con este resultado? No, tengo que interpretarlo a la luz de mi paciente. Es decir, ¿qué alteraciones hay? Hay, en este caso, que tenemos una paciente con leishmania y sospechamos de enfermedades transmitidas por vectores y las confirmamos. Bueno, justamente también cuál es la respuesta terapéutica, ¿no? También a veces justamente evaluar la evolución y la respuesta terapéutica nos ayuda a entender un poco más si estamos frente a una infección o una comorbilidad, es decir, un cuadro clínico asociado. Así que creo que eso es importante, ¿no? Es decir, poder interpretar estos resultados siempre a la luz del paciente y que muchas veces vamos a necesitar varias pruebas o las pruebas determinadas para cada fase de la patología, ¿no? Lo que pasa es que el gran desafío es que a veces no sabemos en qué fase de la enfermedad estamos y justamente lo ideal siempre es hacer todo lo que podamos, toda la citología, la serología y la PCR, y a la luz de la enfermedad en particular, de lo que sabemos de la enfermedad y de nuestro paciente, poder tomar decisiones. Perfeito. A gente pensa muito parecido. Lá na América Latina, aqui também dá no mesmo. La transmisión en Ehrlichia, la más importante es la transmisión por la picadura de la garrapata, aunque en los últimos años sabemos que existen otras formas de transmisión, que son la transfusión sanguínea y recientemente en un trabajo de Pereira del año pasado, de Brasil, se comprobó que existe también transmisión vertical. Pero la forma de transmisión más frecuente y la más importante es a través de garrapatas. Tener en cuenta que en las primeras semanas de la infección podemos tener lo que se conoce como periodo ventana, en donde no son detectados los anticuerpos que en particular cuando estamos haciendo pruebas, sean pruebas cualitativas, que son las pruebas rápidas, o cuantitativas,
no vamos a tener un falso negativo porque no estamos detectando todavía niveles de IgG. Como muy bien dijiste, Paulo, en todo lo que fue el capítulo, la IgM en Ehrlichia no se utiliza debido a que existe mucha discordancia, entonces no hay pruebas para detectar IgM en Ehrlichia. Entonces podemos tener una primera fase que se conoce como periodo de ventana, que es hasta que los títulos de IgG puedan ser detectables. Entonces podemos tener una serología negativa, pero una PCR positiva. Ahí sí en esta fase podemos tener esta situación, ¿no? Y no es que aunque sea una discordancia, no es una verdadera discordancia, porque entendemos la enfermedad. En las primeras semanas de la infección, la IgG puede ser que no se detecte, pero la PCR nos dé positiva. Y es un buen momento también para hacer una PCR. ¿Qué va a ocurrir? Después entramos en una fase subclínica, que como bien estuvimos hablando en este episodio, muchos pacientes están sin signos clínicos aparentes, pero la Ehrlichia nos envía señales como una trombocitopenia moderada, las proteínas altas, proteínas totales altas, o inclusive una esplenomegalia que no se explica. Entonces, en esa fase vamos a tener anticuerpos, nos va a dar positivo, pero la PCR, dependiendo de la muestra que tomemos, de sangre, de vaso o de médula ósea, puede ser baja la probabilidad de detectarla por métodos moleculares. Entonces, en ese momento, justamente ese gran desafío, ¿no? Decir, bueno, yo tengo una serología positiva, una PCR negativa, pero ¿qué más tiene mi paciente? Bueno, estoy encontrando una trombocitopenia, estoy encontrando una esplenomegalia, descarté otras coinfecciones, no estoy pensando en un paciente que tal vez ni siquiera tiene leishmania. Entonces, ahí va a ser tomar el criterio. Y el gran problema que podemos tener es que esos pacientes que siguen avanzando en esa fase subclínica, en algún momento pueden pasar a lo que se conoce como fase crónica, que justamente discutíamos que hay una injuria en la médula ósea, es decir, hay un daño medular que puede ser muy severo o más moderado, que puede afectar la línea eritroide, mieloide y o megacariocítica, y justamente en esa fase va a ser una fase muy complicada donde a veces hay pacientes que directamente no van a responder a la terapéutica. En esos pacientes también detectar por PCR del patógeno va a tener baja probabilidad, salvo que tomemos de médula, y sin embargo va a haber baja probabilidad, pero hay que tener en cuenta que vamos a tener un título alto serológico, ¿no? Entonces, siempre tener criterio, es decir, que los resultados que obtengamos, aunque a veces sean discordantes, tenemos que leerlos a la luz del paciente y a la luz de lo que sabemos de essa patologia. Perfeito. Bem, e o que aconteceu com essa moça, né, gente? O que aconteceu com a Mel? Bem, tivemos então um diagnóstico de possivelmente uma Ehrlichia subclínica crônica, tivemos anaplasmose, girofilariose, leishmaniose. E um título muito baixo, uma exposição talvez à babese. Tá bom, né? Eu acho que já deu. Né? Tem Usou mais algum todo o mapa do Pablo lá. Tem algum outro patógeno para ela ter? Eu não sei, né? O que ela não teve? Sorte, é isso, né? O que ela não teve? Saúde, talvez. Mas fora isso, tá tudo certo. Mas Mel, a gente tratou, vocês estão vendo que a Mia já tirou o nódulozinho ali, porque realmente o tratamento removeu, eu digo, desapareceu esse granuloma. O granuloma é uma tentativa da resposta imunitária de conter um patógeno em determinado local. Ele faz um infiltrado um infiltrado granulocítico, ou seja, histiócito, monócito, na tentativa de conter esse patógeno, e com a ajudinha da terapia a gente consegue manter, né? Conter. Foi estadiada? Sim, agora sim a gente estadiou, porque a gente fez toda a avaliação renal, ela é uma DRC1, pelo menos, né, por conta da proteinúria do quadro, então ela tem sinal clínico, ela tem sinal de deposição de imunocomplexo por causa da deposição de imunocomplexo da poliartrite, então ela entra ali no que a gente chama de estadiamento 5, provavelmente no 5, porque ela tem deposição de imunocomplexo e, claro, já é IRIS1, porque ela tem proteinúria sem alterar, sem ter azotemia. Ela entra no estadiamento do Basileich como 5, que é uma doença grave, porque o próximo é o 6, que é o tromboembolismo, a síndrome nefrótica e tudo mais, né? Só que a gente consegue tratar o paciente, estabilizá-lo, e ele ter uma boa qualidade de vida e uma vida talvez no mesmo tempo de qualquer outro paciente. E assim foi. Esse paciente usou uma droga, agora sim uma droga leishmanicida, miltefosina, usou alopurinol nas doses corretas, pelo tempo todo, por pelo menos um ano ela usou,
Prednisona foi necessário, gente. A gente fala que corticoide não deveria estar na mesma frase que pacientes com doenças infecciosas, com leishmaniose, por exemplo. E realmente a exceção não pode ser uma regra, como de forma muito errada é feita no Brasil, se colocar corticoide em todo o protocolo, miltefosina, allopurinol com corticoide. Errado, não há subsídio científico algum para se fazer uma besteira dessa. E tem que se pensar um pouco mais nas consequências. Contudo, pacientes com doenças imunomediadas, aí sim a gente vai precisar usar, para tirá-lo dessa crise. E é colocar o corticoide pensando quando você vai tirar, para não ter prejuízo justamente no controle dessa leishmania. Tem pacientes que acabam tendo que usar o resto da vida, e às vezes até mais de um imunossupressor. Não foi o caso dela, ainda mais, porque ela também tem câncer. Então, aí é que a gente não deveria também usar, porque eu preciso de uma resposta imunitária. É um compêndio essa moça, né? Eu tenho que modular a resposta imunitária para matar a leishmania e controlar, eu tenho que suprimir porque ela está fazendo uma resposta imunomediada, e tenho que tomar cuidado com o câncer que ela tem também. Bem, fizemos isso. Por que a gente entrou com miltefosina? No Brasil a gente tem opções de drogas leishmanicidas, miltefosina e marboxilase, que são as drogas autorizadas para esse fim. Marboxilase é o produto que foi registrado da Ceva para esse fim, mas o princípio ativo é o marbofloxacino. Drogas leishmanicidas, drogas leishmaniostáticas, o allopurinol, diminui reprodução da leishmania. E drogas imunomoduladoras, domperidona, L-SAP, Ipromune, que não tem no Brasil, mas se consegue, beta-glucanas, enfim. Não há um consenso sobre todas elas, poucos trabalhos, o que mais tem trabalho publicado é com domperidona, recentemente com L-SAP, que é um imunomodulador no Brasil também, mas precisam realmente de mais trabalhos. Mas dentro do contexto de imunomodulação é o que a gente tem. E claro, imunomodulador nem sempre é estimular, às vezes é suprimir, que foi o caso, que ela ficou até bem com drogas com doses anti-inflamatórias, de 0,5 mg por quilo BID, tomou aí cerca de um mês e pouquinho. Também tem a epistaxe, que a gente precisou usar o corticoide para diminuir a inflamação linfoplasmocítica no plano nasal e também os anticorpos antiplaquetas, que óbvio, ao longo prazo talvez você minimize, mas ela é muito difícil e pouco responsiva. Em especial a epistaxe, ela teve várias crises durante o tratamento dela. Tirava o corticoide, ela piorava. Voltava o corticoide e melhorava. E isso é um problema, porque tem desfechos ruins lá para frente. Mas a gente até conseguiu estabilizá-la em relação às alterações clínico-patológicas com o corticoide, não tanto pela poliartrite, mas sim pela epistaxe, pela inflamação que ela fazia. E talvez, e aí eu estou supondo, pelos anticorpos antiplaqueta frente à fisiopatogenia toda que a gente discutiu. Mas eu não pude mensurar anticorpos antiplaqueta por questões óbvias, né, óbvios até de limitação. Por que não marboxilase? A gente tem hoje discutido muito, né, gente, sobre o uso de antibióticos de forma irracional. Mas, Paulo, tem autorização, é verdade. Hoje no Brasil a gente pode escolher tanto miltefosina quanto marbofloxacina ou marboxilase para o tratamento como droga leishmanicida no cão. E sim, na bula tá ok, a gente pode. Mas e o uso médico? Tá correto? Será que pode ser um ou outro? Será que é tanto faz? A gente tem que ter bom senso nisso. Porque a gente está usando um antibiótico que já não é o primeiro nas escolhas naturais, é uma marbofloxacina, uma quinolona de uma geração superior, que deveria ser resguardada para processos onde a infecção bacteriana já não fosse responsiva aos antibióticos de primeira escolha, e aí eu vou usá-la para tratar ou matar um protozoário que eu não tenho cura parasitológica, e eu nem estou preocupado em relação, óbvio, diretamente da leishmaniose com resistência a marbo, é possível, mas a gente não está falando sobre isso. Eu estou falando que eu tenho uma microbiota inteira no organismo, cheio de bactérias que eu vou matar. E aí o problema não é a bactéria que eu mato, gente. O problema é a bactéria que fica viva e que pode adquirir resistência para os próximos processos quando se for usar uma quinolona, ou que pode ser transposta para outro indivíduo, uma bactéria também resistente. Então, tá errado usar? Não tá. Nós temos a liberação? Temos. Marbo funciona? Funciona. In vitro, in vivo, é seguro para pacientes com doença renal íris 1, 2, 3 e 4.
E a gente pode usar com efeitos iguais ou levemente inferiores ao uso da miltefosina. Os trabalhos precisam ainda ser publicados, o trabalho de registro da marbofloxacina no Brasil precisa ser publicado, o da marboxylation. Então não está errado, mas a gente tem que ter consciência de saber quando usar. Quando a gente olha o consenso de dermatologia, na verdade o consenso de leishmaniose publicado em 2025, um consenso bem extenso da NOLI, a gente entende a indicação. A indicação da marbofloxacino, e nem fala exatamente de marboxylation, fala da marbofloxacino, é para usar em pacientes que têm infecção bacteriana concomitante, que não tenha sido responsiva aos primeiros antibióticos e tenha resposta a marbofloxacino, e em pacientes com doença renal 3 ou 4. Essa é a indicação, e não um substituir o outro. Então a gente tem que deixar essa carta na manga para um momento propício à necessidade daquele paciente. Às vezes o paciente tem muita restrição por conta dos efeitos colaterais da miltefosina, que podem ser efeitos gastroentéricos, não consegue fazer o uso adequado. Aí a gente vai, e não simplesmente jogar e falar, o preço é mais barato, ou esse aqui é mais fácil, ou tanto faz um ou outro. Não é bem assim. Não, o fato de não ter uma restrição legal não significa que a gente não tem critério para escolher a medicação. E por esse motivo eu usei aqui. E por esse motivo eu disse lá na Duda, poderia ter usado marbo? Poderia, ela tinha uma doença renal, ela estava difícil para comer, estava difícil, tinha vômito, tinha um quadro que eu poderia até ter escolhido marbo naquele momento, mas ela não estava precisando de antibiótico, gente. Então vamos tentar uma alternativa diferente antes que 2050 chegue aí e a expectativa é que nós tenhamos uma morte a cada 3 segundos por resistência aos antimicrobianos. Então esse é um ponto muito sensível. Em hipótese alguma, eu estou dizendo que marboxylation ou marbofloxacino não funciona. Funciona sim. A questão, os trabalhos foram muito bem conduzidos por pesquisadores idôneos. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter critério, como tudo, para escolher qual a melhor droga, o melhor momento, a melhor fase e como tratar esse paciente, né? E por isso que foi escolhido dessa forma. Claro, Patrícia, tem doença renal crônica, tem proteinúria, preciso adequar as indicações da íris. Então, nesse caso, inibidor de ECA. Ponto. Não usei mais nada diferente disso. Mesmo porque, naquele momento, eu não usei o antitrombótico e essa proteinúria reduziu um pouco mais, não vi critério para usar e realmente não houve uma progressão importante. Paulo, eu acho que talvez acompanhar, né? Posso te fazer uma pergunta? Claro. Porque quando a gente tem uma proteinúria de origem glomerular, ou seja, preferencialmente proteína de alto peso molecular, albumina na urina, a expectativa com o inibidor de ECA é que a gente diminua a pressão de chegada do sangue no glomérulo para reduzir a quantidade de sangue filtrado. Com isso, eu tenho a retenção das proteínas e posso inclusive ter o aumento da creatinina como um efeito colateral benigno, óbvio. Sim. Que depende da magnitude, claro, né? E também do acompanhamento da pressão arterial sistêmica. E vários artigos dizem, né, e alguns muito antigos, lá desde 2011, que a nossa expectativa com esse tratamento é de redução de até 50% da proteinúria. É o que você vê nesses pacientes? Às vezes eu tenho até que associar outros, inclusive. Então, por exemplo, a Duda reduziu muito. Voltando, né, gente, fazendo um retrocesso. A Duda era, acho que 7, 8, caiu facilmente, se não me engano, para 1 e pouquinho, 2. Então reduziu muito mais do foco 50%. Inflamatório, diminuiu a produção de imunocomplexo. Reduziu em torno de 50%, talvez tenha ido para 1, não me lembro exatamente o valor, eu acho que foi 1, 1.2, eu acho que chegou aí no seu 50%. Porque quando a gente tem um componente misto, né, ou seja, proteinúria de origem glomerular mais tubular e intersticial, você não consegue ter o controle da proteinúria de médio e baixo peso molecular, porque elas não estão vindo do glomérulo. Então, lá pelo mecanismo de ação do fármaco, não vai chegar no sítio, né? Talvez seja o caso dela, por isso que não reduziu o total.
Pode ser. Não sabemos, e Pode também já ser, é não crônica, nós sabemos. temos, né, não é algo agudo, né? Exato, e esse é um outro ponto importante, porque pode ser que você não tenha redução maior, mais expressiva, porque você desenvolveu uma cicatriz naquele glomérulo, que é a glomerulosclerose. Exato. Então, não dá Ideal, biópsia renal. só a biópsia Ponto. nos responde. Exato. Que a gente não vai submeter o paciente quando vai mudar a terapêutica. Quando muito poderia mudar, talvez o prognóstico, mas não vai mudar muito a terapêutica, né? Esse paciente também foi tratado com infecções. Então a erliquiose foi tratada com DOX, 5 mg por quilo BID por 28 dias. Foi tratada a anaplasmose, da mesma forma, e foi tratada a dirofilariose, nesse caso, tratado com lactona macrocíclica. O tratamento da dirofilariose no mundo ele é preconizado pelo American Heartworm Society como o tratamento de um adulticida com a melarsomina, que a gente não tem no Brasil, mais um tratamento microfilaricida com a lactona macrocíclica e também DOX. E aí, reformulo o que eu falei, 5 mg seria a dose que eu usei para tratar Ehrlichia, mas nesse caso eu tive que usar 10, porque a dose da Diro é 10 mg por quilo BID de 28 dias, e a Dox, gente, antes que você fale, o cara acabou de falar que não usa antibiótico para outra coisa que não seja bactéria. E daí ele vem me dizer que está tratando verme com antibiótico. Pelo amor de Deus, ele tá maluco, né? Não, nesse caso é para matar a Wolbachia, é uma bactéria anaplasmatácea que é simbiótica às filárias. E aí a reprodução dela, o desenvolvimento embrionário depende disso. Quando a gente mata essa bactéria, a gente consegue também melhorar a performance da terapia, especialmente no Brasil, que a gente tem essa terapia chamada slow kill, que é morte lenta, porque a gente não tem o adulticida, a gente não tem a melarsomina. Então a gente, aonde teria lá melarsomina, a gente faz a linha cega, passa batida e continua usando a lactona. Então, tem microfilária e tem teste rápido positivo, tem antígeno, tem adulto, o que a gente vai fazer? Lactonas mensais, e aí eu posso ter lactona mensal tópica ou comprimido junto às isoxazolinas, ou injetável, que é o ProHeart, nesse caso, a cada 6 meses. É diferente da prevenção. E daí eu vou seguir mensalmente, como a gente fez, no primeiro mês a dose de DOX, de 30 dias, 28 dias, mais de 10 mg por quilo BID, e a gente vai seguir. Se tivesse nos Estados Unidos, a gente faria com 60 e com 90 dias e com 91 dias a dose de melasormina, não tendo, a gente continua. 4 meses, repete o NO modificado e vê se tem microfilária. Não tem microfilária? Beleza, se tem, mais um ciclo de DOX. No caso dela não foi necessário, um ciclo só suficiente. E o objetivo é que nós tenhamos 2 testes ELISA, 2 4DX negativos em 6 meses. A gente ainda não conseguiu, na verdade, na época, a gente não tinha conseguido o 4DX negativo dela ainda, mas não tinha mais microfilária, e não se via mais, pelo menos na sensibilidade do eco, as filárias no coração. Então, sim, ela também não teve, com o eco, mudança na conformação do coração, porque uma coisa é matar a filária, gente. A outra coisa é, ela tem alteração na conformação do coração? Ah, tem que entrar com primobendan. Ela tem aumento da pressão pulmonar? Ah, tem que entrar com sildenafil. Então são medicações para as alterações secundárias que podem acontecer e que no caso dela não foi necessário. Então a gente teve o tratamento da Ehrlichia, da anaplasma e da Diro meio que juntos, porque a dose da Diro foi a mais alta e pegou todo mundo, junto com a miltefosina, a lopurinol, a prednisona. A prednisona eventualmente a gente coloca na terapia da filária quando ela é muito sintomática para diminuir o estado inflamatório e protrombótico que pode acontecer, o que não era esse caso, porque não acho que parte dos sinais dela tinha relação com a Diro em si, e assim foi. Não tratei Babesa nesse momento, repeti sorologia um pouco à frente, ela não mudou, e eu vou só acompanhar. Definitivamente não vi muito sentido em tratá-la. Pode ter sido um risco, porque tinha co-infecção e Vogeli poderia se aproveitar. Mas como eu sei que isso não aconteceu? Porque laboratorialmente tudo ficou legal. A anemia melhorou, todo o resto melhorou, epistaxe é um pouco mais difícil, mais dependente de corticoide, e a própria leishmania também teve uma boa progressão com os exames negativos de medula, estabilização de título sorológico. Então, basicamente, um quadro complexo, mas é possível, né? Então, aqui foi a sorologia dela, ELISA diminuiu bastante, mais meses para frente,
medula negativa e a sorologia, a imunofluorescência ficou 1 para 40 ainda no limite que estava. O acompanhamento, gente, do paciente com leishmania tem que ser feito no primeiro ano, a cada 3 meses, 3 a 6 meses, e depois a cada 6 meses pelo resto da vida. É esse a expectativa. Recaiu, retratar. Mas tenha certeza que isso é uma recaída. Faça como a gente fez. A terapia não foi adequada ou era uma recaída, não sei, mas ela tem leishmaniose, então agora eu tenho que tratar. Esse é o momento correto. A gente precisa entender quando o paciente precisa ser tratado. Se eu conseguir 1 ano de terapia com alopurinol e ele estável durante o ano inteiro, remova, por causa dos cálculos de xantina, das mineralizações, mas também por causa de possível resistência. Evitem tratar quando não é necessário, porque daí a gente pode tentar diminuir a resistência. Esse é o cerne do que eu preciso mostrar e o conselho que eu tenho para dar para vocês. Pablo, e aí? E na América Latina, como está a legislação, a terapia? O que você faria nesse caso? Faria alguma coisa diferente? Con respecto a, si querés pasar a la otra diapositiva, con respecto a lo que vivimos con América Latina, tenemos en cuenta, en cuanto a la leishmaniosis visceral, a Leishmania infantum, tenemos muy limitado el uso de algunos productos que podemos utilizar, todos son off-label, porque no hay productos veterinarios aprobados para el tratamiento de Leishmania. Como dijimos en el capítulo anterior, es limitado, usamos domperidona, se puede utilizar alopurinol, se puede utilizar marbofloxacina, ningún producto está aprobado con indicación veterinaria, ¿no? Por otro lado, en algunos países como en Paraguay, en Argentina y en Uruguay, el uso de drogas leishmanicidas indicadas para humanos tampoco se pueden utilizar, así que es muy importante también trabajar no solamente con las pocas herramientas que tenemos, sino que también hacer un correcto tratamiento de sostén para estos pacientes, ¿no? Y con respecto a la otra slide, si la querés pasar, con respecto a las otras patologías que estuvimos viendo, que estuviste nombrando, Paulo, que tienen que ver con Ehrlichia, Anaplasma y Babesia, completamente lo mismo. Para Ehrlichia y Anaplasma, el tratamiento es doxiciclina por vía oral, que se puede dar cada 12 horas o cada 24 horas, también dependerá un poco de la tolerancia del paciente a la doxiciclina. Recordar siempre que la doxiciclina no se tiene que combinar con lácteos cuando se administra por vía oral, porque puede disminuir la absorción de la droga, entonces va a ser un tratamiento que no va a ser eficaz. Entonces es importante siempre dar alimentos porque mejoran la tolerancia al antibiótico, pero no asociarla con lácteos. Y eso es importante para poder cumplir correctamente el tratamiento y que tenga mayor efectividad, ¿no? Por un lado, el tratamiento, como dicen todos los consensos, es de 28 días. Es difícil determinar si existe realmente una cura bacteriológica o no. Hay muchas cosas en discusión hoy por hoy. Algunos trabajos experimentales hablan de poder alcanzar una cura bacteriológica, pero para poder llegar a esa conclusión es seguimiento del paciente por mucho tiempo, ¿no? Y hacer distintas pruebas, contrapruebas, y dependerá también de otros factores que tienen que ver también con la inmunidad del paciente y la presencia no de comorbilidades. Por último, con respecto a lo otro que les quería comentar, es muy importante en forma asociada al tratamiento de Ehrlichia, de Anaplasma, de Babesia, de las enfermedades transmitidas por garrapatas, el uso de ectoparasiticidas. Es decir, el tratamiento también incluye el uso de ectoparasiticidas porque más allá que se genera una inmunidad humoral, como hemos visto con el caso de Ehrlichia, Anaplasma, de Babesia, que estamos detectando anticuerpos, esos anticuerpos no van a prevenir una nueva infección. Si el paciente nuevamente se infecta con estos patógenos, esos anticuerpos no tienen una función protectora. Por eso todos los consensos, todos los comités, todas las asociaciones, seguimos recomendando la importancia también en forma preventiva de ectoparasiticidas, ya sea comprimidos, pipetas, spot-on o collares. Por otro lado, al igual que Brasil, en América Latina no tenemos disponible la melasormina, que es el tratamiento de ulticida para dirofilaria, así que también utilizamos como protocolo el que se conoce como slow kill, que también explicó Paulo, que es el mismo protocolo que también usamos para América Latina. Ok, bem, tivemos caso bem complexo, né?
com muitas co-infecções, com muitas considerações em relação a como diagnosticar adequadamente e como entender que às vezes a terapia está indo mal porque a gente não descobriu tudo aquilo que o animal tem. Ou o animal ou a terapia não está indo bem porque às vezes a terapia está errada mesmo. E pode ser também que essa leixa esteja mais tolerante, mais resistente. A gente tem pensado muito sobre isso, fruto muitas vezes da evolução, mas fruto muitas vezes também de uma terapia inadequada e uma seleção inadequada. Bem, esse episódio serviu para a gente ampliar e mostrar como a clínica médica, a medicina interna, ela é interessante, né? Como a gente consegue na infectologia atingir tantos tecidos, tantas discussões, tantas alterações clínico-patológicas e o quanto é de se encantar a infectologia e a medicina interna. Ainda mais num quadro, quando a gente pode pegar um paciente que está tão, desculpa a expressão, lascado, com tanta coisa e deixar ela clinicamente bem. Onde o câncer deixou de ser o principal problema, né? E a gente viu que tinha muito mais coisa por trás disso tudo. Bem, Pablo, muito obrigado, graças pela conversa, pelo bate-papo, pela generosidade, pelo conhecimento, pelo seu tempo em estar aqui conosco, dividindo mais esse episódio tão interessante. Eu espero tê-lo em muitos outros episódios. Muito obrigado pela sua presença, meninas. Óbvio que é sempre um prazer estar com vocês no Agosto Verde e em tantos outros eventos. E o pessoal de casa, espero que tenham gostado. Vejam o próximo episódio, que cada um vai ficando melhor ainda que o outro. Muito obrigado pela atenção de todos, gente. Obrigada, gente. E que caso! Nossa, como a gente aprendeu? A gente aprendeu a monitorar a resposta terapêutica, aprendemos a suspeitar de co-infecções, a importância clínica do diagnóstico dessas co-infecções, estratégias para o diagnóstico precoce, especialmente usando as ferramentas IDEXX, e assim também diferenciar entre Brasil e demais países da América Latina. Muitíssimo obrigado ao Dr. Paulo Tabanês, ao Dr. Pablo Borras, pela clareza, didática, leveza dessa nossa pod-aula IDEXX. E o nosso Agosto Verde 2026 está bombando. Não perca o próximo e último episódio para entender a importância da saúde intestinal no paciente com leishmaniose. Será que realmente você sabe reconhecer o que está acontecendo com esse paciente que tem doença do trato gastrointestinal, mas ele também pode ter leishmaniose? E se a gente está tendo aí resposta terapêutica ou não, para tentar entender a origem dessa doença gastrointestinal nesse paciente? E você perdeu alguma parte? Não se preocupe. Este episódio está gravado lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, assiste de novo e quantas vezes você quiser. E sabe o que mais tem lá no canal do YouTube também? Todas as campanhas Agosto Verde IDEXX anteriores. Todas elas lindíssimas e vale a pena conferir. Não esqueça, aqui nós te ensinamos a entender o paciente por inteiro. Você enxerga como a ciência deve ser utilizada para compreender o paciente, antecipar complicações e construir decisões clínicas mais assertivas. Até o próximo episódio, Agosto Verde IDEXX 2026, Leixe em Foco, a ciência aplicada na prática. Tchau, tchau, até o próximo. Medicina veterinaria es sobre diagnóstico completo y precoz. Con IDEXX, su clínica puede realizar un chequeo 360 en pocos minutos. Con IDEXX tienes prueba rápida y SNAP, hemograma en ProCyte One, un perfil bioquímico amplio, incluyendo el SDMA en el Catalyst One. Y ahora concluimos el análisis de orina con el UA y con nuestro nuevo SediVue DX. ¿Y sabes qué es aún mejor? Todos esos resultados estarán listos en menos de 15 minutos.
¿Ves qué rápido es obtener el diagnóstico 360 de tu paciente aún durante la consulta? Ahora con los resultados en mano, listo para que cierres el diagnóstico de tu paciente, sin complicaciones, eficiente y en el momento que lo necesitas. Con la integración bidireccional IDEXX, hemos iniciado la ejecución desde su software de gestión de prácticas. Toda la información del paciente se transfiere y el cargo se captura. Elija de la lista pendiente. Una vez que haya seleccionado ejecutar en la estación de laboratorio veterinario, el CDB de X mueve automáticamente uno de los cartuchos V70i a la ventana de pipeteo. Mezcla la muestra e inyecta en el cartucho V70i con la pipeta proporcionada. Toca ejecutar. Mientras el CDB está en funcionamiento, puedes preparar la tira de química urinaria. Cárgala en el analizador UA y presiona Iniciar. El analizador UA documentará tus resultados después de 80 segundos. Veamos qué está sucediendo dentro del CDB. Una vez que se inyecta una muestra en el cartucho, se mueve hacia la centrífuga incorporada y gira suavemente a solo 260 Gs, lo que preserva el sedimento. Después de solo 30 segundos de centrifugación, puedes ver que el sedimento ha formado una monocapa en el fondo del cartucho y está listo para ser fotografiado. El sistema captura 70 imágenes, lo que equivale a más de 45 campos de visión de alta potencia. Cada imagen se enfoca automáticamente con ajuste de contraste.
Como se ve aquí, la tecnología de red neuronal convolucional identifica elementos formados y luego prioriza las imágenes más relevantes para su revisión. Después de que SediVue completa el análisis, el cartucho se descarta. Mientras SediVue analiza la muestra, puedes realizar tu examen físico y medir la gravedad específica con un refractómetro. El software de VetLab Station te permite agregar los hallazgos físicos al registro del paciente para que todos los resultados de tu análisis completo de orina se capturen en un solo lugar. Puedes ver tus resultados en el VetLab Station, incluidas las imágenes capturadas por SediVue. También puedes añadir etiquetas a tus imágenes, magnificar tu vista o invertir el contraste. Todos los resultados pueden verse en un informe integrado. Con VetConnect Plus, todas las imágenes y resultados se pueden compartir digitalmente con sus clientes y colegas.